Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletricidade e na aula de hoje nós daremos continuidade à análise de circuitos de tensão contínua, utilizando e aplicando as leis de Kirchhoff, tanto a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, como a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esses circuitos, dar continuidade nesses circuitos, eu quero fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada, fazendo a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, vamos à nossa revisão. Muito bem, então na aula passada nós vimos um pouco sobre a aplicação das leis de Kirchhoff em circuitos mistos, nós vimos a primeira parte. Hoje nós veremos a segunda parte, E eu deixei para você um exercício para você fazer a validação da sua presença, e eu vou fazer então a correção desse exercício. Então, dado o circuito abaixo, esse circuito aqui, eu pedia para você calcular o IR1, o IR2 e o IR3, que seria então a corrente no resistor 1, nesse resistor de 2K, a corrente no resistor 2, que é esse resistor de 1K, e a corrente no resistor 3, que é o resistor de 800 ohms. Então, essas três correntes que relacionavam a alternativa que você deveria assinalar. Então, achar o IR1, IR2 e IR3. Então, dessa forma, a gente começaria a resolução desse exercício, primeiro, encontrando a resistência total do circuito. Por quê? Porque depois eu quero achar a corrente total, porque eu sei que achando a corrente total, essa corrente total ela vai ser igual ao nosso IR1. E aí, a partir daí, a gente conseguiria ir desmembrando esse circuito em outras partes. A partir daí, então, encontrando o paralelo desse R2 com esse R3, o que nós teríamos? O resistor de 1K em paralelo com esse resistor de 800 ohms. Vou usar a fórmula para dois resistores, do paralelo para dois resistores, onde a gente multiplica as resistências e depois divide pela soma dessas resistências. Então aqui ficaria 1000, que é o valor de 1K, vezes 800, dividido por 1000 mais 800. Então aqui isso ficaria 800 mil, 1000 vezes 800 é 800 mil, 1800, e nessa divisão nós teríamos então 444,44 ohms. Seria então o valor desse paralelo. Então eu vou trocar esse paralelo aqui por um resistor de 444 ohms, 44,44 ohms. E aí a gente percebe aqui então que ele está em série com o R1, e a fórmula do circuito série a gente faz a soma. Então eu vou fazer esses 2000 aqui, desse R1, mais esses 444,44 ohms, que eu vou ter então uma resistência equivalente, vou trocar todo aquele circuito por um resistor só, de 2444,44 ohms. Dessa forma, o que nós vamos ter? Eu já achei então a minha resistência total, que apertando engenharia aqui, fica 2,44444 kΩ. E aí então eu posso ir para o meu segundo passo, que é para encontrar a corrente total. Para encontrar a corrente total é só aplicar a lei de Ohm. Tensão total sobre resistência total, eu acho a minha corrente total. E aí então vai ficar 30, que é a tensão da minha fonte, dividido por 2.444,44 ohms, isso vai ser igual a 12,27 mA. Então achei a corrente total, voltando lá no circuito original, minha corrente total é esse valor aqui, que vai passar inclusive pelo R1, então eu posso já dizer que o meu IR1 é 12,27 mA também, que é igual à minha corrente total, por uma questão de localização do circuito, Não é porque ele se chama R1 que ele vai ficar com a corrente total, é porque o R1 ele fica justamente no trajeto, no caminho da corrente total, ela acaba passando por ele.
E aí, então, achei o IR1, eu consigo encontrar o valor do VR1, né, a tensão, porque pela lei de Ohm eu tampo aqui tensão, fica R vezes I. Então eu vou fazer o VR1 igual a R1 vezes o IR1. O meu R1 é igual a 2000, né, igual a 2K, né, 2 vezes 10 a terceira, vezes o IR1, que é 12,27 mA, né, 12,27 vezes 10 a menos 3. Então eu vou encontrar um VR1 de 24,55 volts, né, a multiplicação então de 2K vezes 12,27 mA. Isso vai ficar então 24,55 volts. E achei então o valor do meu VR1, a primeira das tensões. Se eu achei o meu VR1, eu vou achar agora o VR2 e o VR3. Né? Eu sei o seguinte, o VR2 é igual ao VR3, né? Porque eles estão em paralelo. Agora, pela segunda lei de Kirchhoff, né, eu sei que a minha tensão total, os meus 30 volts, ele vai ser o meu V1 mais o meu V2. Bom, nesse caso, a gente tem que identificar que esse R1 ele está em série com o paralelo do R2 e o R3. Então, nesse caso, minha tensão da minha fonte, né, os meus 30 volts, ele vai ser igual aos 24,55 mais a tensão desse paralelo que eu desconheço, que é quem eu quero achar. Achando essa tensão, eu já acho a tensão nos outros dois resistores. Então 30 volts, né? Eu vou pegar esse 24,55, vou passar para o outro lado para isolar a minha variável, a minha incógnita, que é o VR2/3, né? Que é a tensão no resistor 2 e 3, que é o paralelo. Passando ele para lá, fica 30, muda o sinal, né? 30 menos 24,55 volts. E fazendo então 30 menos 24,55 volts, a gente chega que a tensão do VR2 é igual à tensão do VR3, que é igual a 5,45 volts. Então eu achei aqui o meu VR2 e o meu VR3. Achei o valor das duas tensões. Então as tensões já estão resolvidas aqui. Para que eu preciso das tensões? Porque agora ficou fácil, né? Eu já tenho uma corrente e agora, de posse da tensão e da resistência, eu consigo aplicar a lei de Ohm e achar a corrente. Então eu vou achar agora o valor do IR2 e do IR3. Começando pelo IR2, né, eu vou fazer então o 5,45, que é o VR2, e vou dividir pelo 1K. Então fazendo 5,45 dividido por 1000, isso vai ser igual a 5,45 vezes 10 a menos 3, que é justamente 5,45 mA. Então esse R2 é 5,45 mA. Achei o IR2, agora eu vou lá e vou achar o IR3. Para achar o IR3, eu pego o VR3 dividido pelo R3, né? Lembrando sempre muito proporcional, a gente tem que utilizar a lei de Ohm de maneira proporcional, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, dessa forma, eu vou pegar o 5,45 e vou dividir por 800, né? Que é o valor do meu R3. 5,45 dividido por 800 é igual a 6,81 vezes 10 a menos 3, que é 6,81 mA. Então achei aqui o meu IR3, 6,81 mA. Então tá aí, pessoal, achamos, né, os três valores, né? Tirando a prova, eu sei que o meu IR1, né, isso aqui de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, o meu IR1 tem que ser igual ao meu IR2 mais o meu IR3, né? A soma da corrente que chega no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então aqui o meu IR1 vai ser o IR2 mais o IR3. Dessa forma, então 12,27 mA tem que ser igual a 5,45 mA mais 6,81 mA. Tá? E aí eu vou chegar à conclusão que 12,27 mA é igual a 12,26 mA, aproximado, né? Porque por causa de casas depois da vírgula que a gente acaba arredondando, mas ficou muito próximo. Isso significa então que o nosso exercício está correto. Então, nessa correção a gente viu, né, que conseguimos então confirmar o valor do IR1 mais o IR2 igual ao valor aliás, o IR2 mais o IR3 igual ao valor do IR1, que é a corrente total. Então, dessa forma, né, a gente volta lá nas alternativas
e você deveria assinalar a alternativa em que o IR1 é igual a 12,27 mA, o IR2 é igual a 5,45 mA e o IR3 igual a 6,81 mA. Então, essa seria a alternativa que você deveria assinalar. Então, na aula passada, pessoal, nós vimos esse exercício, né? Vimos casos como esse, né? Para que a gente pudesse, então, começar a analisar os circuitos mistos. E hoje a gente já vai analisar um circuito um pouco maior. A gente já vai analisar, continuar observando a aplicação das leis de Kirchhoff em circuitos mistos, só que a gente vai analisar um circuito aí um pouco mais dedicado, um circuito um pouco maior, para a gente entender bem o funcionamento das leis de Kirchhoff. Então, vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então veremos aí uma segunda parte da aplicação das leis de Kirchhoff em circuitos mistos, tá? Então, nessa aula nós vamos analisar, vamos utilizar a lei de Kirchhoff, a lei de Ohm, a regra da potência, para analisar o circuito abaixo. Então, olha só, agora é um circuito um pouco maior, né, do que o que nós estávamos analisando, o circuito da aula passada. Como esse que nós corrigimos até então, ele tinha apenas 3 resistores, né? Esse já é um circuito com 6 resistores. Então aqui a gente observa que nós teremos aqui uma fonte de 12 volts, né? Um resistor R1, R2, R3. Então o R1 de 300 ohms, o R2 de 50 ohms, perdão, 50 ohms, e um R3 de 250 ohms. Depois nós temos aqui um R4 de 100 ohms, né? E um R5 de 300 ohms também, e um R6 de 50 ohms. E o nosso objetivo aqui nesse circuito, ele é de preencher uma tabela, né? Preencher essa tabela aqui com a corrente total, a corrente no resistor 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6, né? Preencher aqui a tensão total, né? E a tensão no resistor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e depois calcular as potências, né? Fazer a potência total, achar a potência total, achar a potência 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, tá? Então nós vamos achar então todas as correntes, todas as tensões e todas as potências nesse circuito, então, para que a gente possa então preencher a tabela. Então, esse é o nosso circuito, né? E aí, assim, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse caso, veja bem, eu tenho aqui um circuito misto, tá? Onde eu tenho 3 resistores em paralelo. Esses 3 resistores em paralelo, eles estão em série com esse meu R4, que também está em série com o paralelo de mais 2 resistores, né, que é o R5 e o R6. Então eu não posso dizer que esse 120 está em algum desses resistores, e nem sei o quanto que ele está se dividindo por esses resistores. Então, como eu não tenho por onde começar, né, não tenho saída, o que eu vou fazer? Para eu poder usar esses 120 volts, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que achar alguém proporcional a ele, né? E nesse caso seria a minha resistência total, para que eu possa achar a corrente, alguma corrente, e aí a gente já começa a analisar o circuito. Então, para que eu possa começar de alguma forma, eu vou ter que achar a resistência total desse meu circuito, para depois da resistência total eu encontrar a corrente total. E aí, a partir da corrente total, a gente vai encontrando então os valores das tensões e das correntes por todo o circuito. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer então é a associação desses resistores. Então, a primeira associação que nós vamos fazer para achar o circuito equivalente, né, a resistência equivalente, eu vou fazer o paralelo desses 3 resistores.
né? O R1 em paralelo com R2 em paralelo com R3. Como eu tenho 3 resistores aqui, eu não posso usar aquele critério dos 2 resistores. Eu vou usar a fórmula original para cálculo da resistência, fazendo 1 dividido por R1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então eu vou aplicar dessa forma, né, a nossa resistência equivalente. Então eu vou fazer 1 dividido por 1 dividido por 300 mais 1 dividido por 500 mais 1 dividido por 250. E aí, isso vai ser igual a 36,58 ohms. Eu vou deixar para você fazer na sua calculadora esse cálculo, né? Faz 1 dividido por 300, anota, mais 1 dividido por 50, anota, 1 dividido por 250, anota, e depois faz 1 dividido por essa soma, tá? Isso tem que dar 36,58 ohms. Então, uma vez que isso deu 36,58 ohms, eu vou poder trocar, né, isso que está em vermelho, né, eu vou poder trocar por um resistor só. Eu chamei aqui de RA. Então eu vou trocar essa parte vermelha, ó, troquei nesse circuito por um RA de 36,58 ohms. Tá? Então olha só como o meu circuito já diminuiu. Eu tenho aqui um RA que está em série com um R4, que está em série com o paralelo do R5 com o R6. Então aqui a gente já vai analisar, né, uma vez que eu tenho já esse novo valor de resistor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora o paralelo do R5 com o R6, que é um resistor de 300 ohms e um resistor de 50 ohms. Aqui eu posso usar o modelo, vou chamar de RB, né, esse paralelo aqui. Aqui eu já vou usar aquela fórmula específica da resistência em paralelo, resistência equivalente em paralelo, quando eu tenho apenas 2 resistores. Então eu vou fazer aqui o R5 vezes o R6 dividido por R5 mais R6. Então fazendo, né, 300, né, que é o valor do R5, vezes 50, que é o valor do R6, dividido por 300 mais 50, que é o valor aqui do meu RB. Fazendo essa conta, né, eu chego num RB de 42,85 ohms. Esse vai ser o meu RB. Feito isso, né, eu vou trocar então esse meu paralelo aqui do R5 com R6 pelo valor de RB, que é 42,85. E a gente tem isso daqui, né? Então o meu circuito virou o quê? Daqueles 2 conjuntos de paralelo, isso virou um resistor equivalente para cada um, né? Esse em vermelho e agora o RB que nós achamos aqui em azul. E agora eu tenho 3 resistores em série, né? Que é o que eu vou fazer então, o meu RA mais o meu R4 mais o meu RB, né? Fazendo isso, né, eu vou fazer 36,58 mais 100 mais 42,85. Isso daí vai ser igual a 179,43 ohms. Vai ser a minha resistência total. Quer dizer que eu transformei tudo isso em um único resistor de 179,43 ohms. Então a minha resistência total, a minha resistência equivalente é 179,43 ohms, que eu cheguei através então da soma, né, desses 36,58 mais 100 mais 42,85. É então o meu resistor total. E agora, né, de posse da minha tensão total e agora sim da minha resistência total, eu consigo achar a minha corrente total. Então perceba assim, embora eu tenha a minha tensão total e tenha vários valores de resistor, eu não consegui achar corrente nenhuma porque não é proporcional. Tensão total com valores específicos de resistor, eu não posso trabalhar com isso. Então, como eu não consegui saber aonde estava a tensão de 120, qual parte dela estava em algum resistor, então eu tive que justamente fazer isso, achar o resistor total, né, achar o resistor equivalente a todo aquele circuito. Então agora a gente pega esse circuito aqui, né, e acha a nossa corrente total. Fazendo o quê?
aplicando a lei de Ohm e fazendo corrente total é igual a tensão total dividido por resistência total. Então a minha tensão total é 120, né? O meu resistor total é 149,43 ohms. E aí eu vou fazer essa divisão que vai ser igual a 668,78 miliampere. Achei, portanto, a minha corrente total. Está aqui, ó, 668,78 miliampere. Bom, aí eu já aproveito e acho a potência total, né, pessoal? Eu tenho a tensão total, tenho a corrente total, né, e vou achar então a potência total fazendo um vezes o outro, né? A gente sabe que potência é tensão vezes corrente. Então, vou fazer 668,78 miliampere vezes 120, isso é igual a 80,25 watts. Né? Então, nos nossos resultados parciais, a gente já vai preenchendo a nossa tabela. Então, eu cheguei à conclusão de que eu tenho uma corrente total de 668,78 miliampere e uma resistência total de 179,43 ohms e uma potência total de 80,25 watts. Então a gente vai lá e já preenche, ó, minha corrente total, 668,78 miliampere. Tensão total já era dado do exercício, né? 120 volts. E minha potência total, então, foi esse vezes esse, de acordo com o triângulo das potências. Então, a potência total, 80,25 watts. Vamos continuar. Agora a gente tem que achar a corrente em todo mundo e a tensão em todos os componentes, para depois a gente também fazer esse vezes esse e achar as potências. Então, eu vou aplicar agora a segunda lei de Kirchhoff. Esse é o meu circuito original. E o que eu aprendi é que desse meu circuito original, eu consigo olhar para esse meu circuito aqui equivalente. Então, esse resistor RA aqui, ele representa o paralelo desses três. O meu circuito, meu resistor RB de 42,85, ele representa o paralelo desses dois. Esse resistor R4 de 100 ohms, ele representa simplesmente esse resistor aqui de 100 ohms. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu sei então que eu tenho uma corrente de 668,78 miliampere passando por todo o circuito, né? E aí eu consigo achar o valor da queda de tensão nesse meu RA, né? Eu consigo achar o valor da queda de tensão nesse meu R4 e consigo achar o valor da queda de tensão nesse meu RB. Mas reparem, esse meu RA, ele está representando quem? A tensão nesses três resistores, porque a tensão desse meu RA, e quem é esse meu RA? É a resistência equivalente desses três resistores aqui. O circuito ele vai enxergar para esses três resistores um valor de 36,58 ohms, que é a resistência equivalente entre eles. O circuito vai enxergar para esses dois resistores, para o R5 e para o R6, o valor de 42,85 ohms, que é justamente o paralelo, né, desses dois resistores, o valor da resistência equivalente entre esses dois resistores que nós calculamos. Então eu sei que é o seguinte, olha, essa corrente, né, multiplicando o valor do meu RA vai me dar essa tensão. Essa corrente multiplicando o valor do meu R4 vai me dar o VR4. E essa corrente multiplicando o valor de 42,85 ohms vai dar o valor do RB. Só que quando eu achar o valor do meu RA, eu sei que é o valor em cima desses três resistores. Quando eu achar o valor do meu RB, eu sei que é o valor em cima desses dois resistores. Então, continuando a nossa análise, né, vamos achar para o primeiro caso, né, vamos achar para aplicando a lei de Ohm, eu vou fazer o seguinte: o meu VA, a tensão nesse resistor aqui, vai ser o meu IT vezes, né, que é a corrente que está passando por ele, vezes o meu RA. Né, essa corrente aqui, ó, vezes o meu próprio RA. Então vai ser 36 vezes 0,58 ohms, né, vezes os 668,78 miliampere. Isso vai me dar uma tensão aqui de 24,46 volts. Daqui a pouco eu coloco ali. Da mesma forma, o meu V4, né, a tensão do meu resistor 4 vai ser o quê?
os meus 100 ohms, né, vezes os 666,78 mA. Né? Isso vai me dar, então, 66,87 volts. E o meu RB, né, vai ser justamente a corrente que está passando por ele, 668,78 mA, vezes os 42,85 ohms, que é justamente os 28,65 volts. Então, essas três tensões, né? Então eu sei que aqui eu tenho 24,46 volts, aqui eu tenho 66,87 volts e aqui eu tenho 28,65 volts. Só lembrando, da onde nós tiramos esse circuito? Esse cara aqui é fruto do paralelo de três resistores, R1, R2, R3. Então, quando eu acho a tensão VA, eu estou achando a tensão naqueles três resistores. Esse meu VB, ele é o equivalente, né, do R5 paralelo com R6. Então, quando eu acho a tensão sobre o meu VB, na verdade o resistor VB não existe. O que existe é o R5 e o R6. Então, eu estou achando a tensão em cima do R5 e do R6. Bom, feito isso, o que nós temos? Né? Aqui a gente consegue tirar a prova, né, para ver se isso está certo. Como aqui eu tenho um circuito série, a soma das tensões, né, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, se eu somar essa tensão mais essa, tem que dar 120. Olha só, 24,46, que é essa tensão, mais 66,87, que é essa tensão, mais 28,65, que é essa tensão, dá 119,9, né, que é praticamente os 120 volts da fonte. Então está correto. Então a tensão ela se dividiu, né, de maneira proporcional às resistências, e dessa forma a soma dessas três tensões deu igual à tensão da fonte. Bom, agora eu tenho já as tensões, então eu vou voltar, né, pegar essas minhas tensões que estão aqui, eu vou voltar e vou colocar no circuito original. Então eu sei que, por exemplo, que no meu circuito original, onde eu tenho aqui esse meu VA, na verdade a tensão do V1, do V2 e do V3. Né? E também o meu VB, né, essa tensão VB aqui, é a tensão do meu resistor 5 e meu resistor 6. Tá? Então, voltando aqui no meu circuito original, né, esse aqui é o meu VA. Essa tensão aqui de 24,46 é a tensão em cima desses três resistores. O resistor esse resistor que nós tínhamos aqui de 36,5 ohms era o equivalente a esses três resistores em paralelo. Então, essa tensão aqui do VA é a tensão desses três resistores. Então, a tensão do R1, do R2 e do R3 é igual a 24,46 volts. E é a mesma tensão porque eles estão em paralelo. Da mesma forma, né, o meu V4, né, esse meu V4, como eu só tenho um resistor, ele não é associação de nada, é os mesmos 66,87 volts que nós vimos. E o meu VB é a tensão, né, VB, 28,65 volts, é a tensão em cima do meu R5 e do meu R6. Eles estão em paralelo. Tá? Então, olha só, aqui a gente consegue preencher, né, a nossa tabela e eu consigo já descobrir todos os valores de tensão. Então, o meu V1, né, ficou 24,46 volts, né, por conta justamente dessa tensão do meu VA, né? Então, aqui eu tenho 24,46, que é o mesmo valor do meu V2, né, 24,46, e o V3, 24,46. Então, essa tensão aqui. O V4 com 66,87 volts, né, e o V5 e V6 com 28,65 volts. Então, daí eu encontrei todos os valores de tensão. E agora eu vou achar os valores das correntes, né, voltando no circuito, né, tenho lá as tensões. E aí, por exemplo, para essa parte aqui onde o VA é 24,46 volts, eu tenho nessa parte do meu circuito três resistores em paralelo. Né? Eu tenho o R1, R2 e o R3. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu sei que a tensão nesse ponto aqui, né, entre esses dois pontos, é de 24,46. Então eu quero
eu tenho a minha corrente total, que vai chegar em um nó, e ela vai se dividir em I1, I2 e I3. Então esse I1 é a corrente baseada nesse meu resistor 1, né, e a queda de tensão nele. Então eu vou achar o valor desse meu... Eu sei que essa minha tensão aqui é 24,46 volts, e eu sei que, por exemplo, que o valor do R1, né, colocando nesse slide aqui, ó, eu sei que o meu R1 é de 300 ohms. E essa tensão aqui, então, ela é igual a 24,46 volts. Então, esse I1, eu vou aplicar a lei de Ohm para encontrar essa corrente, fazendo VA, né, que é a tensão, né, em cima do resistor 1, dividido pelo valor do resistor 1. Então, eu vou pegar 24,46 volts e vou dividir por 300 ohms. Então, se essa tensão aqui, né, nós vimos, é 24,46 volts, que é o meu VA, né, que é a tensão em cima do resistor equivalente a esses 3. Então, quando eu divido por 300, isso dá 81,53 mA. Então, essa corrente aqui vai ser 81,53 mA. Já o I2, eu vou fazer os mesmos 24,46, que é a tensão sobre esses dois pontos, né? E vou dividir por 50, que é a corrente que está passando pelo resistor de 50 ohms. Isso já dá 489,2 mA. E o meu I3, né, vai ser os 24,46, que também é a tensão, é a mesma tensão, eles estão em paralelo, dividido por 250, que vai dar 97,84 mA. Então, eu vou ter as três correntes, né? E se você pegar e somar essas três correntes aqui, você vai ter a corrente total, que é a corrente que está saindo, né? A soma das correntes que chegam é igual à corrente que sai. É o que diz, então, a primeira lei de Kirchhoff. Então, vamos tirando essa prova, né? A minha corrente total ela vai ser o quê? Os 81,53 mais os 489,2 mais os 97. Né? Isso vai dar, isso vai ser igual ao valor de 668,57 miliampere, né, que é aproximadamente 668,78 miliampere da minha corrente total. Então isso significa que está correto, né? Isso está correto. Então dessa forma, pessoal, a gente consegue realmente mostrar que a corrente que está chegando, ela está se dividindo e depois ela se reencontra e se torna novamente corrente total. Então o que eu fiz aqui foi pegar a tensão entre esses dois pontos e dividir pela resistência de cada um para achar a corrente que passa em cada resistor. Eu sei que aqui no meu R4, né, vai passar a corrente total, mas eu vou achar aqui a corrente nesse R5 e no R6. Como que eu vou fazer? Eu sei que essa queda de tensão aqui é uma queda de 28,65 volts, né? Essa queda de tensão entre esses dois pontos. Então, se aqui eu tenho 28,65 volts, eu acho o I5 fazendo o quê? Aplicando lei de Ohm, 28,65 dividido por 300 ohms, que é o valor do R5. Então, eu acho o meu I5. Outro caso, eu pego esses 28,65, divido por 50 e acho a corrente no resistor 6, que é 573 mA. Então, eu consigo achar a corrente que está passando em cada resistor. Então, acho o meu I5 e também o meu I6. Então, ele vai ficar 95 mA passando pelo meu I5 e 573 mA passando pelo meu I6. Então, dessa forma, né, eu consigo também tirar a prova, né, e somar essas duas correntes aqui, né, somar tanto a corrente de cima quanto a corrente de baixo, né, que isso vai ser igual justamente os 668, vai ser igual a 668,78 mA, que é aproximadamente 668,5 mA. Então também, por causa de arredondamento, deu um pouquinho de diferença, mas isso prova por tão pouca diferença que está correto aí o nosso exemplo. E aí faltou, então, colocando os resultados parciais, né? Eu sei que pelo meu R4 aqui vai passar a corrente total, né?
Então, que é justamente essa corrente aqui, ó, por aqui passa a corrente total, então ela não vai se dividir, né? Então não tem divisão nenhuma. Então no meu R4 eu tenho justamente a corrente total. Então colocando isso na nossa tabela vai ser de 668,78 mA. Então a corrente que seria igual à corrente total. Então colocando aqui o nosso I1 ficou 81,53 mA. O I2, 489,2 mA, o I3, 97,84 mA, o I4, 668,78 mA, que é a corrente total, também passa por ele, o I5, 95,5 mA e o I6, 573 mA. E aí faltaram as potências, né? Para a gente calcular a potência, a gente vai usar P igual a I vezes V, né, pelo nosso triângulo da potência. E aí então a gente vai multiplicar corrente vezes tensão para achar a potência. Então fazendo essa coluna vezes essa, eu vou achando as potências. Então eu consigo encontrar o valor das potências fazendo a multiplicação da tensão vezes a corrente. Porque é a corrente naquele resistor vezes a tensão naquele resistor. Então eu consigo achar a potência, certo? Então tá aí do nosso exercício, né? Nós saímos aí de um circuito grande agora e conseguimos aplicar todo o conceito, né? das leis de Kirchhoff, da primeira lei de Kirchhoff, da segunda lei de Kirchhoff em um circuito misto, tá? Esse que já era um circuito misto um pouquinho maior. Pessoal, se vocês tiverem dúvida na análise desse circuito, tá? Volta esse vídeo. Onde eu explico ponto a ponto, tá? É interessante de repente você voltar ao vídeo e analisar com mais calma, anotar todas as informações que estão contidas nesse vídeo, tá? Eu gostaria agora de deixar um exercício para validação da sua presença, tá? Para que você faça e verifique aí se você entendeu os conceitos da aula de hoje, tá? Para que você realmente possa treinar, né? Somente treinando é que a gente consegue firmar aí o conhecimento a respeito de um determinado conteúdo. Então tenta fazer esse exercício. Na próxima aula eu vou corrigi-lo para que você possa então verificar se você acertou ou não. Caso você tenha alguma dúvida, eu estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp, tá? Um grande abraço a todos e bons estudos!